Esta é a sua Rádio Web, Palavras e Vida. Vamos para o momento devocional. Hoje, dia 25 de julho de 2020. Um sábado abençoado por Deus, né? E a nossa pequena mensagem de meditação se encontra o texto básico no livro de Número, capítulo 13, versículo 32 e 33. E o tema é gafanhoto ou filho de Deus? Você, meu irmão, é um gafanhoto ou filho de Deus? Vamos ler na Escritura Sagrada, no livro de Números, capítulo 13, versículo 32, 33. Espalharam entre os israelitas, ou seja, falaram, comunicaram um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: esta é a terra prometida, onde foi enviado os espias para ver, né, que era Canaã, se me falha a memória. E Josué mandou o pessoal ir lá. Josué foi um dos que foi junto, né? Quem mandou foi Moisés para espiar que eles iriam se preparar para invadir a mando de Deus. Era a terra que tinha como tema que emana leite e mel, né? Eu costumo falar que essa terra é o Brasil, porque aqui no Brasil, até no concreto nasce planta, até no meio dos tijolos das construções nasce. É uma terra abençoada. Mas vamos ler Número, capítulo 13, versículo 32 e 31. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os seus descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós, e aos olhos deles nós era como praga de gafanhoto, pequenino, que pode ser esmagado pelo pé e pela mão. No Brasil e no mundo todo há um termo de conspiração, né? Não vai falar isso, mas antes de entrar na mensagem mesmo, eu vou falar sobre isso. Que diz que a raça humana é como gafanhoto. Eu fico triste em ver que muitas pessoas são humanos, que nem eu, que nem você, e fala isso. Que nós devora, que nós destrói a terra, que nós polui, que nós faz tudo. Em parte, sim. Em parte, muitos que não zela por esse paraíso, por esse Éden. Esse Éden, isso é o jardim do Éden, aqui é o nosso, onde que nós nascemos, nós criamos nossos filhos, nós vivemos. Não cuida do nosso bem-estar, da nossa natureza. E muitos só quer que a terra produz, mas não ajude a terra, não limpa a terra da sua sujeira, não guarda no local certo. E muitos falam que nós temos que ser reduzidos, porque somos praga. Cheguei a ouvir a um grande cientista falar que nós, raça humana, somos praga, né? Misericórdia de Deus. Então o tema de hoje é gafanhoto ou filho de Deus? Nós somos praga ou filhos de Deus? Vamos para a nossa reflexão. Quando o povo de Israel estava no deserto, liderado por Moisés, enviaram espião para observar a terra de Canaã e trazerem um relatório. Aquela era a terra prometida por Deus, antecipadamente aos hebreus. O mesmo Deus que os tinha sustentado no Egito e depois os tinha tirado de lá, poderosamente, com grande milagre e sinais prodígio. O Senhor que prometeu era o mesmo que abria o mar vermelho, fazendo-os passar com os pés enxutos, mas afogou o exército inimigo
que tentava persegui-lo, o exército de Israel, né? O exército do faraó, que queria aprisionar o povo de novo. A terra era excelente, mas 10, preste atenção, meus irmãos, 10 pessoas. Foram enviados 12, mas 10 desses 12 enviados estavam transmitindo um relatório negativo ao povo. Eles viram como gafanhoto diante dos habitantes daquela terra, pois esqueceram da grandeza de Deus que estava presente com eles. Assim também acontece conosco. Nós, no deserto da vida, da nossa vida, quando sentimos medo ou limite pelas dificuldades, mas confie, você é um filho de Deus e não um gafanhoto. Você é um filho de Deus e não um gafanhoto. Tenha coragem e não murmure. Deus está contigo e te dá força para viver. O que aprendemos, desculpa aí, que essas poucas palavras com esses versículos, não importa que alguém fala que você não produz, né? Às vezes, nós mesmos cristãos evangélicos, quando estamos com alguns irmãos mais chegados, batendo um papo, sadio, conversando, e a gente fala de situações de algumas pessoas, né? Vamos tirar por base aquelas pessoas que estão lá no crack, na Cracolândia lá, e que nós ouvimos de um irmão que está do nosso lado, que está junto conosco, buscando a Deus diariamente. Ele fala que aquelas pessoas não têm valor. São pessoas que chegam até a falar que aquelas pessoas são praga. E isso me entristece. Logo eu falo com essas pessoas que estão ao meu lado, não devemos pensar assim. Eles também são criaturas de Deus. Eles precisam entender que não são criaturas. Agora eles são criatura, mas eles têm que se tornar filhos de Deus. Eles têm o seu valor para Deus. E não é eu que vou julgar, e não é você, meu irmão. Eu costumo falar. Essas almas pertencem a Deus. O sopro de vida que estão nelas pertence a Deus. E um dia vão voltar para Deus. Porque eles também já foram salvos por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. E muitos ficam me olhando espantado, com os olhos até regalados, porque eu falo isso. Mas está nas Escrituras que Deus veio para salvar os que haviam se perdido do povo de Israel e as ovelhas, né, que são o povo. E por graça e paz também nós, povos gentios, fomos acolhidos no braço do Senhor. E também ganhamos a liberdade e a vida eterna. Agora dependemos de algo mais ainda, de glorificar, de buscar a Deus diariamente e viver uma vida devotada a não às drogas, a não às bebidas, e a inúmeras coisas que nos faz mal, que são coisas terrenas, mas buscar as coisas espiritual, para que possamos assim fortalecer a nossa fé e ver o propósito das nossas vidas. Que o nosso propósito não é de um gafanhoto de destruir. Se nós botar a nossa mente como o gafanhoto tem, ele está apenas se alimentando para proliferar a sua espécie. E ele, na luta de sobrevivência, na luta que ele luta para suprir as necessidades da sua família, ele devora as lavouras. Nós temos Deus no coração e Deus supre as nossas necessidades. E as nossas necessidades têm que ser supridas pelo amor de Deus. Então não devemos esbanjar, estragar, como nós vemos às vezes por aí, né? Nas feiras livres e outros lugares mais, pessoas jogando toneladas de comida fora. Porque já comeram, se empanturraram e jogam fora. Poderia doar para o seu próximo, para o seu irmão que estão necessitado. E então não haveria desperdício. Haveria sim
uma corrente de bem, uma corrente de amor. É isso que Deus nos ensina no amor ao próximo. É isso que nós somos. Não somos gafanhotos, somos filhos de Deus. E Deus nos dá tudo do bom e do melhor. Nós só temos que poder usufruir e repartir com aqueles menos favorecidos. Quando fazemos isso, não somos mais gafanhotos e passamos a exercer o dom e o ministério do amor de Cristo Jesus, que veio morrer na cruz por todos. Não tem distinção, ele morreu por todos para nos redimir, para redimir o erro que foi feito há muito tempo e assim nos dá o dom gratuito da salvação em Cristo Jesus. Fica aí a nossa meditação e reflexão nesse sábado para todos vocês, meus amigos e ouvintes, e os nossos círculos de amizade, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo várias redes sociais que nós temos. Quem vos falou aqui é servo em Cristo, Juvenal Alves, da cidade de Mongaguá, litoral sul do estado de São Paulo. Um beijo no coração de todos e um ótimo fim de semana na presença de Cristo Jesus.